Tudo o que de mais significativo importaria dizer sobre o tema que nos reúne aqui hoje, disseram-no os especialistas, os conhecedores, os que dedicam a sua vida cá dentro e lá fora a esta questão essencial para a vida de todos nós. Limito-me, pois, a sublinhar algumas poucas evidências. Primeira, este é um desafio de todos os tempos, embora o seja de modo particular deste preciso tempo. Neste tempo ele ganhou maior expressão, maior acuidade, maior conhecimento generalizado, maior exigência na prevenção e na resposta, maior responsabilização cívica e política. Segunda, é um desafio universal. Embora para nós, portugueses e europeus, pareça ser sobretudo um desafio europeu. Um dos erros maiores da análise e da compreensão foi precisamente esse: ignorar-se o que se passava noutras latitudes e longitudes, mesmo ao lado da nossa casa, da nossa porta, da nossa rua. Terceira, é um tempo que exige rigor na apreciação teórica, mas também, e mais ainda, empenho e eficácia na atuação no terreno. A conjugação das duas aproximações nem sempre foi virtuosa, muitas vezes foi tardia e imperfeita. Quarta, é um desafio que não pode ser nem negado, nem ignorado, nem menorizado, nem adiado. Foram estas e outras posturas de espírito responsáveis por um tempo perdido que, em parte, não pode mais ser recuperado. Quinta, é um desafio que tem de ser enfrentado com antecipação. Infelizmente, o oposto do que é a tentação recorrente daqueles que prefeririam que não existisse e que acreditaram ser pagante escondê-lo atrás de proclamações sedutoras, promissoras, ilusórias e de injunções sugestivas. Sexta, é um desafio que exige detectar causas e agir sobre essas causas, o que está longe de entusiasmar responsáveis que vivem ciclos de poder cada vez mais curtos, evitam compromissos ou estratégias a prazo, lidam mal com planos de intervenção em áreas distantes, afirmam ser contra guerras, miséria, desigualdades universais, mas fogem a assumir perante os seus eleitorados envolvimentos em ações com tais objetivos. E, finalmente, aderem agora à moda do unilateralismo, passo dramático para qualquer esforço sério e consistente que terá de ser necessariamente multilateral. Sétima, é um desafio que, ao mesmo tempo que tem de enfrentar causas, para ser minimamente sério e eficaz, deve responder aos efeitos imediatos, com conjugação de vontades, com atitudes despreconceituadas, sem sectarismos e com realismo. O unilateralismo nessa resposta é fracasso certo. Preconceitos de toda a ordem são falhanço seguro. Preconceitos de pureza de raça ou de origem, xenófobos, chauvinistas, excludentes, além de mostrarem ignorância da história própria e alheia, duram um instante e serão inexoravelmente submergidos pela realidade, a começar naquela que já existe dentro de muros e aquela que os cerca. Preconceitos opostos, de promessas irrealistas, ilimitadas, de aberturas sem enquadramento realista, duram o mesmo instante, antes de se converterem em alimento argumentativo dos preconceitos de fechamento e de marginalização. Intolerâncias perante as imigrações e as pessoas de carne e osso dos migrantes são intoleráveis
por princípio e por irracionalidade, mas devem ser enfrentadas com debate de ideias e não com interdições de secretaria, que essas serão um presente desnecessariamente oferecido aos proibidos antes de serem sinal de medo, de defensiva, de acossamento. Oitava, é um desafio que, sendo cultural, político, económico e social, é, antes do mais, um desafio ético. Não é sequer preciso termos em Portugal uma história feita do melhor e do pior, mas sempre de migrantes. Não é sequer preciso recordarmos que os milhões de portugueses que vivem por esse mundo fora nos impedem de sermos para com os outros o que não queremos que os outros sejam para com eles. Não é sequer preciso evocarmos exemplos como António Guterres ou António Vitorino, que traduzem sem margem para qualquer dúvida o que pensamos e sentimos sobre migrações e refugiados. Não é sequer preciso sublinharmos o notável projeto pioneiro da Plataforma Global para Estudantes Sírios, criada em 2013 pelo Presidente Jorge Sampaio e que se converte agora numa ainda mais vasta plataforma para o acesso universal de refugiados e migrantes forçados ao ensino superior. Não é sequer preciso falar do restaurante de refugiados do Médio Oriente no Mercado de Arroios, onde levei os embaixadores de toda a União Europeia, ou as dezenas de jovens voluntários portugueses que visitei em campo de refugiados na Grécia. Não é sequer preciso afirmar com orgulho que Portugal foi, dilo o inquérito social europeu, o país na Europa em que a oposição à imigração mais desceu nos últimos 3 anos. Não é sequer preciso relembrarmos o consenso nacional, feito de crentes e não crentes, que tem acolhido um a um os apelos críticos e mesmo dramáticos do Papa Francisco perante um mundo e uma Europa que parecem preferir voltar a cometer os erros de há 100 anos, em vez de aprenderem as lições de um passado demasiado próximo para poder ser esquecido. Basta, com realismo, ponderação e espírito multilateral, termos presente o sentido fundamental da Declaração Universal dos Direitos do Homem, cujos 70 anos quase todos gostamos de assinalar. Basta entendermos e assumirmos o desafio do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e apoiarmos sem reservas mentais ou hesitações o Compacto Global para uma Migração Segura, Ordeira e Regular e o Compacto para Refugiados, começando o exemplo pela própria União Europeia e pela presidência dessa União. Basta convertermos em mais proativa a nossa atitude, promovendo essas linhas de orientação, mesmo se ainda não vinculativas, nunca desistindo da pedagogia cívica, do debate e do esclarecimento. Também aqui hoje presente, por iniciativa da Universidade Autónoma de Lisboa e da professora Constança Urbano de Sousa. No fundo, queremos mesmo converter o espírito da Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Pactos de Marrakech em realidade? Ou optamos por exacerbar ódios, barreiras, egoísmos, a pensar em ganhar eleições ou cultivar poderes pessoais lá onde não há eleições ou elas decorrem com dados antecipadamente marcados? Essa é a grande escolha dos chamados grandes deste mundo. Uma escolha ética. Querem mesmo ser grandes, com o risco de parecerem pequenos aos olhos de muitos dos seus seguidores de cada momento? Ou querem ser pequenos, convictos de que a efêmera popularidade do momento, que os diz grandes, conta mais do que o juízo implacável da história, sempre mais fiável do que a sua consciência? A vossa resposta é essa. Eu descortino-a
na vossa presença e no vosso empenho no dia de hoje. Agora, cabe-nos a todos nós tudo fazer para que os chamados grandes deste mundo não sejam dramaticamente pequenos quando confrontados com o que não tem sondagens, não tem marketing, nem porventura expressão eleitoral, mas que é o mais importante da vida e o mais importante da política, a ética a conduzir o governo dos povos.